Recebendo Carlos Eduardo Éboli e Rodrigo Coutinho, hora de falar do clássico carioca, que manteve o Flamengo no encalço do Palmeiras. Mudou, né? Antes a gente falava assim, uma dessas goleadas da lista que o Éboli trouxe eram sempre assim, para manter o Palmeiras no encalço do Flamengo, né? Agora as chances mudaram e a posição na tabela também. O Globo, como a gente já mostrou aqui na abertura do programa, destaca o Pedro. O Dia fala de passeio rubro-negro em pleno Newton Santos. Então, eu acho que o passeio a partir ali do segundo tempo, segundo gol, né? Mas até o segundo gol não estava passeio, não. Também não desfilou no tapetinho, assim, como está dizendo o melhor. É que o resultado final pesa, né? Assim, 3-0 na casa do adversário, uma rivalidade desse tamanho sempre vai ter, né? Sim. Não, podemos dizer que houve uma autoridade do Flamengo para a construção do placar. Houve uma imposição a partir de um determinado momento, houve uma eficiência, mas eu achei um primeiro tempo com duas propostas bem diferentes e achei até, nos primeiros 30 minutos de jogo, um Botafogo mais objetivo e levando mais perigo ao gol do Flamengo. Isso é a provocação inicial, então, né? Por causa do 4-1 do ano passado. O Botafogo manteve a tradição de fazer os mosaicos, só que dessa vez tanto as ilustrações do mosaico quanto as faixas que a torcida estendeu estavam personalizadas, né? Direcionadas para o Flamengo. Tinha recado, tinha uma frase do Zico destacada, que o Botafogo era o grande trauma da vida dele, era tudo. Tinha uma também, não é moda, que o moda estava escrito em preto e vermelho, né? Então, todas as... Os clubes que vêm trocando mais provocações ultimamente. Mas né? Interessante isso. E é o maior rival do Botafogo. Porque nem sempre se vê, né? Assim, você fazer... A torcida normalmente faz as faixas voltadas para o próprio time. O time, né? De motivação. Essas aí tinham uma provocação direta ao rival, que estava em pequeno número, né? O Botafogo não vendeu muitos ingressos no setor de visitantes. A torcida do Flamengo não conseguiu. O público foi pequeno, um pouco mais de 20 mil pessoas, né? Foi um público pequeno no estádio Newton Santos. Para um Botafogo e Flamengo, um público muito pequeno, mas é um público maior do que o Botafogo vem levando ao Newton Santos. Desde que foi eliminado da Copa do Brasil, bateu ali uma depressão. Tem a motivação do clássico, né? Mas a torcida do Botafogo, ela entrou já naquele modo de não estou levando muita fé, não estou gostando do que estou vendo. Mas olha, aqui agora mudou a Copa do Brasil também, o Botafogo vai jogar, né? Mas a vaga para a Libertadores está em jogo. Para um investimento do nível que o Botafogo tem hoje, é para jogar a competição internacional, gente. O Botafogo está fora da Copa do Brasil. Caiu para o Vasco. Mas, não, eu digo para a Copa do Brasil no ano que vem. Porque mudaram os critérios. O Botafogo, por não ter chegado nem a Taça Rio no Campeonato Carioca, estaria fora da próxima Copa do Brasil. Mas com os critérios novos, acho que não fica mais, não. Eu acho que com relação à torcida do Botafogo, tem muito uma sensação de profunda decepção depois de um 2024 que foi histórico, né? É o maior ano da história do clube em termos de conquistas. E um time que jogava muito bem, que inclusive contra o próprio Flamengo, nesse estádio que o Flamengo tem uma série muito grande de vitórias. É impressionante o retrospecto do Flamengo dentro do Newton Santos. Enfiou um 4-1, a maior goleada do Botafogo sobre o Flamengo em muito tempo, em muitos anos. Então, você pega o 24... E um 4-1 que foi um passeio mesmo. Foi um passeio, aquela aí poderia ter sido 6, inclusive. Foi uma avalanche. Você pega um 2024 daquele jeito, entra 25, com falha de planejamento, com 3 treinadores, com questionamentos sobre a SAF do clube, né? Todo esse imbróglio que a gente não entendeu 100% ainda, eu insisto nisso. Há uma guerra de versões que é muito complicado de você acreditar 100% em cada lado. E é natural que o torcedor ele tenha essa decepção. Eu tô com o Éboli, acho que o início do jogo de ontem, demorando um pouquinho a entender de que maneira conseguiria entrar na defesa do Botafogo. O Felipe até cita na coletiva a questão do gramado, e realmente ele tem razão, porque além de ser um gramado muito rápido, muito molhado, né? Então a bola escapa um pouquinho mais. Você tem mais dificuldade de fazer as combinações para um time que tinha mais posse como o Flamengo. O Flamengo tomou 2 cartões amarelos, inclusive de jogadores que chegaram depois na jogada. Os jogadores do Botafogo pareciam mais rápidos, entendendo melhor. Mediram mal o tempo, né? Mas foram os jogadores do Flamengo que falaram que é melhor jogar... Jorginho. Foi o Jorginho que falou que é melhor jogar num sintético bom do que num esse, inclusive, natural não sentiu nem ruim. um pouco. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Esse é tão bom. Esse gramado da Fonte Nova foi o último gramado que o Flamengo jogou. Esse gramado ou o gramado do Castelão, que o Flamengo vai jogar contra o Fortaleza daqui a uma semana. E esse é o melhor sintético do país, tá?
Ah, sim, O do sem Botafogo dúvida. é o melhor sintético do país. É o que está mais preservado, né? Não, é o sintético em que os jogadores sentem menos a diferença. Sim, não. E aqui da minha parte não vai nenhuma crítica a isso não, é apenas uma constatação da diferença e até eu posso citar um outro gramado que é mais natural do que artificial, que é o do Corinthians, que também os jogadores relatam isso, que nos primeiros minutos há uma dificuldade de você entender o tempo da bola. Acho que quando o Flamengo conseguiu entender isso e conseguiu encontrar as linhas de passe do campo de ataque, ele foi entrando na defesa do Botafogo de uma forma natural. E o Botafogo, que tinha muita dedicação para marcar, não tinha tanta organização para marcar. Bastava ver que assim que o Flamengo acessava as proximidades da área, ele conseguia finalizar. Fez isso com o Samuel Lino de cabeça, fez isso com o Luiz Araújo de cabeça, e depois na grande jogada do Arrascaeta em cima do Alan, e que o Pedro faz o movimento perfeito para sair da marcação e bate de chapa rapidamente do canto esquerdo. A partir daí o jogo muda, né? Porque o Botafogo tem que sair um pouco mais, volta para o segundo tempo com essa pegada, o Arthur Cabral perde uma grande chance. O Botafogo sai muito bem de uma pressão do Flamengo no início do segundo tempo e o Arthur Cabral perde uma grande chance. É um jogador que vem sendo muito cobrado, pela torcida, inclusive. Depois que ele deu aquela de canela no início do segundo tempo, o Ancelotinho já falou, lá vem. Aí botou o Cris Ramos. A bola não estava tão fácil não, hein, Não gente? estava fácil, mas ele já está carregado de cobrança, entendeu? E foi vaiado na saída também. E assim, E se parar para analisar, o Flamengo teve números bem superiores ao do time do Botafogo. Sem contar, galera, que o Botafogo não perdia por 3-0 jogando no Newton Santos desde junho de 2024. Ou seja, não é qualquer time que vai no Engenhão e consegue fazer o que o Flamengo fez. Então, a vitória do Flamengo é uma vitória com certeza maiúscula e os números mostram isso. Não somente os gols, mas os números do jogo. Tem um peso, tem um Não tá ranço. bom o né? lado pra ele, não. É um jogador que, assim, eu acho que ele tem potencial, mas ele não conseguiu chegar perto ainda do nível que se imaginava que ele pudesse chegar, em nenhum lugar. Ele teve um bom período no base, isso levou ele a ser contratado, agora eu não vou lembrar se foi pelo Benfica ou pela Fiorentina, mas ele passou nos dois clubes. E nos dois clubes ele teve um início ali bom e depois uma queda muito grande, a ponto de quando o Benfica anunciou a saída dele do clube, se você entrasse nas redes sociais do Benfica, nos comentários dos torcedores, essa brincadeira que os torcedores fazem aqui, quer que eu pague o carro de aplicativo até o aeroporto, estavam fazendo lá também. Estavam comemorando a saída dele do Benfica. Eu não acho que o Arthur Cabral seja um atacante fraco, longe disso. Acho que foi uma Tratando boa como um contratação do jogador Botafogo. que não deu certo. né? Mas eu acho que ele não está conseguindo ter regularidade, não está conseguindo se aproximar do nível que ele mostrou ter quando começou no Palmeiras e no Ceará. Chegou a fazer um ótimo campeonato brasileiro, por exemplo, e fazer muito gol contra equipes que eram melhores do que aquele vestir a camisa naquele momento. Na ficha dele, no site de busca, tá aqui, Basel, Fiorentina, Benfica, Isso. Botafogo. Ou seja, não tem empréstimo nesse caminho. Então ele foi sendo contratado nessa sequência. Sempre passado, Isso. mas é inegável que... acho que o Flamengo teve uma coisa muito positiva ontem e que há algum tempo não vinha acontecendo. O Flamengo sempre foi um time de buscar que o adversário marque a saída de bola do Flamengo. Ontem o Botafogo tentou fazer isso de maneira tímida no primeiro tempo, tentou fazer de uma forma mais incisiva na segunda etapa e das duas formas o Flamengo saía muito Saiu bem. fácil. Seja com o Rossi, seja com o Léo Ortiz, que aliás fez uma partidaça ontem, seja com o Jorginho, encontrando as linhas de passe, as rotas, um time que ocupou bem os espaços e teve um outro detalhe que é fundamental para essa reta final de campeonato. O Flamengo ontem não desperdiçou chance clara. Quantos jogos a gente já não viu o Flamengo criar mais do que criou ontem, Pega Flamengo e Sem Grêmio, dúvida, sem Flamengo e Estudiantes. O Flamengo produziu mais do que no jogo de ontem e fez menos gols. Contra o Grêmio ninguém venceu, acabou empatando por 1-1. Até contra o Vasco, que o Flamengo não fez um grande jogo, o Flamengo produziu mais do que no jogo de ontem. Mais chances claras. Ontem, as 3 que o Flamengo produziu, ele botou dentro da rede. Isso foi fundamental para a construção do resultado. Eu acho que o Flamengo ontem, ele conseguiu tirar proveito no segundo tempo com um campo mais aberto, né? Ele conseguiu ser mais vertical. Um Botafogo tentando ser mais presente no campo do Flamengo no segundo tempo. Eu acho que o Flamengo fez uma leitura e foi mais eficiente nessa leitura no segundo tempo. No primeiro tempo, com um Botafogo buscando mais o contra-ataque, achei o Botafogo, até o momento do gol do Flamengo, mais perigoso até. Conseguindo, o Savarino fazendo bem a ligação, virando bem a bola lá para a direita para o Arthur, as jogadas surgindo dentro da área, o Arthur Cabral teve chance, Cuiabano teve chance. E o Botafogo... Santi Rodrigues eu gostei Santi também no início. também trabalhou bastante ali, né, caindo, fazendo uma dobradinha com o Cuiabano pela esquerda.
Então, eu achei a proposta do Botafogo caminhava para algo mais bem encaixado. Como você disse, o Flamengo com uma dificuldade de entendimento por onde é que eu vou. Né? Por onde que eu vou? Porque toca naquela coisa de conversar demais com a bola. Conversa muito, não vai para finalmente. Né? Não, vamos embora, vamos... E esbarrou nessa questão. Mas aí tem uma coisa que chama talento, gente. Talento. E o Flamengo tem talento de sobra. O Arrascaeta, ele estava preso na marcação, ele não estava conseguindo encontrar esses caminhos, mas na primeira mexida que o Flamengo conseguiu trabalhar um pouquinho melhor pelo meio e mexeu com essa marcação, desencaixou essa marcação do Botafogo, quem deu o bote no Arrascaeta, no bote era o Savarino. Isso. Tentando roubar a bola ali do Arrascaeta. O Alan erra o lado, ele tenta adivinhar o lado que o Arrascaeta vai sair e fica vendido. Aí o Savarino tenta recuperar e não consegue. O Savarino já vai no desespero, já não tinha que estar ali. E aí o Arrascaeta com pouco espaço já é perigoso. Quando ele cria o espaço, então, é o jogador que mais dá assistências aí no campeonato, é impressionante. E o Pedro, né, no quesito finalização, quando ele está num bom dia, ele é de uma precisão impressionante também. Então, Pedro e Arrascaeta arrumaram uma solução que deu uma vantagem importante ao Flamengo para construir uma outra leitura de jogo no segundo tempo, em que ele foi mais perigoso até partindo em contra-ataque. O Flamengo teve mais vezes o contra-ataque à sua disposição. E eu acho que a entrada do Cebolinha, que teve entrou mais uma infelicidade, né? Mas ele entrou bem o Cebolinha. Entrou muito bem no jogo. Há muito tempo eu diria que o Cebolinha não entrava tão bem no jogo. Sim. O Samuelino estava... de novo, né, esbarrando nas próprias pernas, aquela coisa de dribla daqui, dribla dali, e já está caindo num nervosismo, numa ansiedade para fazer a coisa acontecer. Acho até que ele conseguiu algumas boas jogadas no primeiro tempo lá pela esquerda, teve um lance de cabeça, que ele poderia ter feito gol, mas cabeceou em cima do Link. Mas no segundo tempo ele estava literalmente tropeçando na bola. Ele foi substituído depois de ele não jogou bem ontem. Dele trançar os aí o famoso dá nele bola, né? Dá nele bola. E aí o Filipe Luiz botou o Cebolinha. E o Cebolinha deu deu mais objetividade ao setor esquerdo. O segundo gol nasce com uma jogada do Cebolinha. Carrascal, outro que entrou muito bem. Aliás, tem entrado. E acho que o Filipe Luiz nessa fez uma leitura correta. O jogo já pedia uma ocupação diferente no meio de campo, com um jogador com capacidade de dar combate e chegar à frente. O Arrascaeta já não estava mais entrando nessa transição em velocidade, ele estava ficando pelo meio do caminho. O terceiro gol é prova disso. Ele rouba do Cuiabá, ele levanta a cabeça e cruza. É muito bom jogador o Carrascal. Cara, olha que contratação boa, né? Realmente um cara que tá fazendo bastante diferença quando entra nos jogos do Flamengo, principalmente quando o Arrascaeta, né, já dá aquela cansada durante o jogo. Ele entra na partida e incendeia de novo o jogo, elevando, né, o nível de criatividade do Flamengo. Olha, muito bom o Flamengo ter contratado esse jogador, porque acredito que ele será a peça fundamental para agora, né, para a reta final do Brasileirão e também da Libertadores. Aliás, ele chegou ontem a 4 assistências em 10 jogos, fez um gol, isso dá basicamente uma participação direta em gol a cada 2 jogos. O que para ele, que é um jogador que não é titular absoluto do time, é um baita de um número, bom jogador, né? E muito bom jogador. O Flamengo foi muito bem nessa contratação. Tem uma jogada no segundo tempo, que é uma ligação direta do Rossi. O Carrascal domina e gira, mas com nojo, cara. A bola cola no pé dele, ele já gira e ele aciona o Michael. E se não me engano, Carrascal e Arrascaeta estavam na lista dos jogadores pendurados do Flamengo. Então talvez tenha vindo daí também a opção do Filipe Luiz de não usar os dois juntos. Pode ser. Porque era até uma combinação que vinha funcionando, mas aí você tem menos tempo com os dois em campo, né? Menos. Na verdade, o Carrascal entrou no lugar do Arrascaeta? Isso, entrou no lugar do Arrascaeta. Isso. E, aliás, o Flamengo não sofreu com isso, né? Tinha o Jorginho também pendurado. Acho que ninguém está suspenso por cartão para o jogo contra o Palmeiras. Já o Botafogo saiu bem carregado. O Botafogo não tem zaga para o próximo jogo. O Botafogo já estava todo Barbosa capenga, né? e Marçal, que já estavam improvisados na zaga, tomaram o amarelo e estão suspensos para o próximo jogo. Vai ter que jogar o Gabriel Bahia, né, que foi contratado, aliás, e o David Ricardo, que aliás... O Marçal levou o amarelo num lance que nem mão foi, né?
Não foi. A bola Levou. pegou no ombro dele. Uma cobrança de falta do Arrascaeta, que se vira gol, então, aí a arbitragem entrar na pauta desse jogo. O Flamengo reclamou de um mas pênalti também não teve um pênalti marcado, no primeiro tempo. mas ganhou de 3-0, aí diminui. Né? Diminui o peso do erro. Mas assim, diminui a reclamação, na verdade. Houve até reclamação após o jogo, porque está todo mundo firmando território, né? Tá todo mundo Chegou a hora. Chegou a hora. A guerra da carne. O jogo já começa com aquela nota do Botafogo. Né? Aí, ó, já é uma nota ó o lance aí, ó. de pressão. Isso é pênalti, gente. Isso é pênalti. É um pisão que tem sido muito pênalti. marcado fora da área. Se é marcado fora da área... A pergunta é simples, é falta? É Dentro da área? É pênalti. Não, o Alan, assim, tem todas as situações. O jogador do Flamengo tinha o domínio da bola, botou na frente, o Alan chega atrasado, tem o contato é forte. Assim, não há uma dobrada de perna para forçar, não há busca da perna do Luiz Araújo buscando a perna do Alan para... Recentemente, o Léo Pereira fez um pênalti contra o Corinthians, assim também. Pisou, chegou atrasado, pisou no pé. No campeonato são vários os pênaltis. Do Corinthians. Contra o Cruzeiro, se eu não estou enganado. Não, e esse tipo de lance fora da área não tem dado discussão no Campeonato Brasileiro. Então, você não pode flutuar tanto com os conceitos. Gente, esse é o problema. Aí agora a arbitragem, o VAR, ele entrou numa de prever a sequência da jogada. É futurologia. Se o jogador ia chegar. Não, ele não ia chegar porque ele estava a tantos graus. Isso nem na regra tá. A bola estava escapando. Cara, ele está na jogada, a bola tá em jogo. Isso não está na regra. Não está na regra, não existe isso. O jogador foi impedido de seguir na jogada, de seguir disputando a jogada. Com um pisão no pé. É falta. Agora, me ajuda a te ajudar, né? Eu sou contra. E agora, mal começa o jogo, mais do que nunca, tem rodinha em cima do árbitro. Ontem os jogadores todos encheram a cabeça do árbitro e o árbitro parecia meio perdido. Não tão perdido quanto o árbitro lá de Cruzeiro e Atlético Mineiro, que não sabia a cor do cartão. Mas também hoje, se não fizer isso, o torcedor reclama. Mas eu acho que isso só mostra o quanto, de fato, a arbitragem está ficando confusa com esse nível de pressão. Não alivia os erros. Não, a gente não pode aliviar os erros. Mas a gente precisa contextualizar. Está infernal, está insuportável hoje apitar um jogo de futebol no Brasil. E nessa reta final vai ficar cada vez pior. Vocês citaram o VAR, aí nós temos o áudio, tá? Boa. Que a CBF liberou sobre esse lance do pênalti. Atenção as mãos aqui, jogador dentro. Bola baixa. Nada! Toque e foi jogar! Bora! Dá uma olhada, vamos dar uma olhada aí. Vê quem toca na bola primeiro. Deixa eu ver. Quem busca o contato. Caído na área ele. Quero ver esse contato. Melhor parar, Alex. Um pé com pé. Para porque parou também, ali, o contato de jogo ali. Checando o possível Tem a penal. C4 também aqui, Tatoshi. Para dali. Tem outra imagem. O jogador do Flamengo toca a bola, depois o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele. Ok, tá eu bom? quero ver esse contato. Aí, para no ponto de contato. Agora roda a Vê se tá câmera. dentro da área. Vê se tá dentro da área. O que houve, mano? Tá dentro da área. Dentro da Eu área. quero ver se esse contato. Marcelo. Como foi esse contato. E quero ver o melhor Luiz, ângulo para entendimento? ver o contato pisão. Vou dar pra Qual a seguir. narrativa do campo, tá, o Alex? Aqui a O 8, contato talvez. a normal 8, de jogo, B. cara. Teve uma disputa lateral, que teve uma entrada por baixo ali, que não foi nada, faltou isso pra mim. Analisa onde que a bola foi, se a bola era da posse dele, se era posse da defesa já. Velocidade de real. Só tá esperando TGM tranquilo? a conduta pra levantar, levanta. ou não? Eu vejo um contato muito leve, não vejo um pisão, Isso. um pisão isso que ele claro. narra. E ele joga a bola sempre. e não tinha nem possibilidade mais de jogar esse bola atacante. já Não foi tava impactado ele saído na ou não, continuidade tá da olhando. jogada esse contato. Correto? Correto. Tudo checado aí, pode seguir, tá? Tem um contato ali, depois dele joga a bola, um contato leve, que não impacta na ação da sequência da jogada. Ele não Exatamente. tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. Porque já era a prioridade do defensor. Não é um contato insignificante de jogo. Concordo. Exatamente. Essa situação de arbitragem no futebol brasileiro, olha, vou falar pra vocês, hein? Já tá ficando algo insustentável. Ou a CBF toma uma atitude, porque, galera, o que nós ouvimos aí agora realmente é algo absurdo, tá? É um escândalo. Ou ela toma uma atitude agora, ou o futebol brasileiro vai entrar num abismo sem fim, tá? Tem que rever urgentemente essa situação de arbitragem. Porque aqui no futebol brasileiro está cada vez pior. Bom, então as palavras usadas foram contato insignificante de jogo e anteriormente ele disse que não impacta na continuidade da jogada. Isso Como é que vocês ele estavam sabe? dizendo, né? Como é que ele sabe, né? Às vezes, se o Luiz Araújo segue na jogada, o chute do Barbosa pegaria no Luiz Araújo. O zagueiro Cara, assim, falha. Uma boa. É ruindade. É ruindade. Porque o árbitro, ele tá na cara do lance, não tem ninguém na frente dele, ele não marca a penalidade.
e ainda tem 2 ou 3, 4, não sei quanta gente lá dentro da cabine do VAR, e os caras chegam a essa conclusão ridícula. E as imagens que são... o VAR tem mais câmeras até do que a transmissão, né? As imagens nos ajudam a ver que o árbitro está muito bem posicionado. Muito também. bem posicionado. Que ele Mas o poderia árbitro ter em marcado no campo, ele não enxerga o contato. O árbitro fala, não foi nada, há uma disputa e não foi nada. O VAR, na minha opinião, nesse caso, ele omite, ele não dá o direito do árbitro de enxergar o pisão. Porque tanto que ele pergunta, qual é a sua narrativa de campo? Aí o árbitro fala, não foi nada, disputa normal de bola, não foi nada. Mas o não foi nada para o VAR tem um pisão. Se tem um pisão e o árbitro não relata com clareza que ele viu o pisão, porque o que pode acontecer? O VAR perguntar para o árbitro, o que foi? O que você viu? Eu vi um pisão de pouca intensidade, não foi nada. Ok, é a mesma leitura que a gente tem aqui, você não precisa ver a imagem. Então vamos com a tua decisão de campo. Que foi o que aconteceu no Palmeiras e São Paulo, né? Em que árbitro e VAR tiveram a mesma interpretação. O que o VAR fez? Entregou para a interpretação de campo. Não, você está vendo a mesma coisa que a gente está vendo na imagem, você viu a mesma coisa, não precisa da imagem. Não anula o absurdo. Não anula o absurdo, não anula o absurdo. Né? Dá para foi atropelado, não anula o absurdo, absurdo. Mas ontem, o VAR tinha uma informação extra que não foi bem observada pelo árbitro em campo. Então, assim, gente, não dá para trafegar com esse tipo de situação que deixa a arbitragem mais vulnerável. É porque a gente vê várias jogadas como essa serem punidas com falta fora da área no Campeonato Brasileiro. Não tem nem Até dúvida, cartão né? amarelo. E muitas vezes o que se avalia é se é para cartão ou se não é. Então, aí é que bate no tal do critério, né? No momento que há o pisão, o árbitro precisa ver a imagem para entender a intensidade da jogada. Bom, como dissemos, acabou não tendo impacto no resultado. Até porque 4 minutos depois saiu o gol do Flamengo. Então, acaba ficando em segundo plano, né? E o que pesa é como o Flamengo é superior ao Botafogo na casa do adversário. É impressionante. Né? Os últimos 10 confrontos... na verdade, assim, ó, vai parecer estranho, porque ontem a gente trouxe essa mesma estatística. É porque saiu uma vitória e entrou outra nos últimos 10 jogos, né? Então mantém-se essa supremacia do Flamengo. 8 vitórias contra 2 do Botafogo. E não rola empate. O Milton Santos não é a favor de empate entre Botafogo e Flamengo. Vamos lá. Vitória de 4-1, muito marcante, lembrada ontem pela torcida, no Brasileirão de 2024. E vitória no Brasileirão de 2018. Isso. Né? Entre esses dois resultados, aí, só tem vitória do Flamengo, né? De 2018 até 2024. E agora o Flamengo bota mais uma vitória nessa conta. Se a gente ampliar toda a história, desde que o Botafogo está no Milton Santos, o Botafogo venceu o Flamengo 3 vezes em 21 jogos. 3 vezes em 21 jogos. É muito pouco. É uma coisa... Eu não tenho notícia de um clássico em que uma equipe como mandante tem um desempenho tão ruim como diante de, principalmente, do seu maior rival. O maior rival do Botafogo é o Flamengo. Qualquer torcedor do Botafogo vai te falar isso. Então, realmente, é muito impressionante. Queria voltar só rapidinho na questão do Pedro, Barreto, porque ontem ele foi muito bem mais uma vez, né? Um gol e uma assistência. E é muito curioso o quanto depois de toda aquela confusão, ele muda a história dele na temporada do Flamengo, né? Ele chegou a 9 gols em 18 jogos ontem, depois daquilo. O Flamengo jogou 20 vezes a partir do momento em que ele voltou a ser relacionado e ele entrou em campo 19 vezes. Qual o impacto da chegada do zagueiro do Botafogo nesse... Não é zagueiro, é o lateral, o Matheus Ponte, né, que chega? Eu acho que isso é pênalti, se a bola não entrasse. Não, mas esse chute ia lá no cantinho mesmo? Eu acho que ia. Acho que ia, sim. O contato é depois ele dá o tapa e depois toma o que eu destaco... Olha lá. Bateu já. O que eu destaco dessa... Ele chega bem junto também. Né? Eu não sei se essa bola ia mais na direção do goleiro, sabia? Fiquei na dúvida, e não estava muito forte, dúvida. não. Agora, o fato de ela ser com essa cavadinha aí, ó, ela tira qualquer possibilidade no tempo certo, de... Ele dá nas costas do lateral. Ele dá uma titubeadinha e depois, o tempo do Marçal se deslocar, ele toca. Qualquer possibilidade de reação ali fica... E no primeiro gol, se a gente puder ver de novo, eu acho genial, antes dele receber a bola, o movimento que ele faz. Porque assim, o camisa 9, ele tem que ter isso. De que forma essa bola vai chegar em mim? E olha o movimento que ele faz.
saindo do Marçal, para já receber a bola numa condição de conseguir finalizar rapidamente. Os grandes centroavantes, eles têm isso. Eles posicionam o corpo de uma maneira que eles vão conseguir finalizar rapidamente pro gol. Olha só, a girada que ele dá, já... Aqui eu tenho um ângulo maior de finalização. E se coloca à frente do lateral para fazer, que poderia fazer a cobertura, como quase conseguiu fazer o Matheus Ponte. O Pedro é o falso lento. Porque ele tem velocidade de raciocínio. Sim, O Pedro joga na área tomando cafezinho, né? Açúcar ou adoçante? Só um momentinho que eu vou fazer um gol aqui. Açúcar. É que às vezes, isso. às vezes ele se distrai um pouco com o café, né? Às vezes ele fica ali saboreando o café e tal, então é desconectada do resto. A concorrência precisa dar argumentos ao Felipe Luiz para ele tirar tantas vezes o Pedro como ele faz. A concorrência do Flamengo hoje não dá... Mas é a concorrência ou é a leitura que ele faz do adversário? Eu acho que tem muita leitura de adversário aí, cara. É muito comichão para tirar o Pedro, com todo respeito ao Felipe Luiz. Acho que agora tá provado para todo mundo, né? Essa que é a verdade. O Pedro, ele é o melhor atacante, o melhor centroavante do futebol brasileiro disparado. Os números mostram isso, os gols dele mostram isso, tá? Eu acho que não tem hoje um jogador melhor para o ataque do Flamengo do que o Pedro. Apesar do Plata ter feito gol, né, tá entrando ali, às vezes sendo improvisado e até ajudando, fazendo seus gols, o próprio Bruno Henrique também, mas não dá, galera. O Pedro hoje é o melhor centroavante que o Flamengo tem e ele tem que ser o titular do time, porque com certeza quando ele está em campo, os adversários têm muito mais dificuldade para tentar parar, né, o ímpeto do jogador do Flamengo. Cara, assim, ruim, pode estar ruim com ele. Deixa eu Pior ver se ele fala do Pedro aqui, que eu já estou com as aspas engatilhadas. Fala sobre o Pedro. Vamos começar com o Felipe Luiz, então? A gente roda as aspas dos treinadores. O Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Claro que o jogador, ele, com sequência de jogos, ele rende melhor, vai adquirindo confiança do treinador, né, dele mesmo, a confiança nele mesmo. O campo deve falar. E muitas vezes os jogadores têm fases melhores e fases piores. E sou eu que tenho que decidir. E às vezes vou acertar, eu vou errar. Eu também tenho fases melhores e fases piores. Mas sempre pensando no que é melhor para a equipe. Acima do que qualquer interesse pessoal tanto meu como dos jogadores. Então, colocando sempre o Flamengo e a equipe na frente, todos saímos vencendo. A análise da partita di oggi para mim é um jogo... Na primeira etapa bastante igualado, onde cometimos um erro que eles castigaram, porque é um time que tem muita qualidade e quando você deixa oportunidade ele pode aproveitar, e aproveitaram. Como líder desse grupo, um dos líderes desse grupo, tenho a minha responsabilidade, um problema de procurar de quem é a culpa aqui. Eu estou aqui para conseguir um objetivo, estou feliz, estou contente, é uma experiência com dificuldades, complicada, mas que estou com muita força e empolgado para conseguir esse objetivo. Até quando? Não depende de mim. Já está respondendo a pergunta sobre permanência no cargo, né? E quando ele diz assim, o que está destacado na nossa tarja, quando o nosso artilheiro tem 4 gols, temos problemas, não me pareceu uma crítica direta ao artilheiro, é o Arthur Cabral, né? Ele falou assim, nós temos problemas para fazer gols. Às vezes nós criamos oportunidades, mas nós temos problemas para fazer gol. Acho que ele usou ali o goleador máximo do time pelo número baixo de gols. Não necessariamente por uma crítica direta ao Arthur Cabral, até porque ele tem outro atacante que é o Cris Ramos e ele coloca sempre o Arthur Cabral, quase sempre o Arthur Cabral é o titular do time do Botafogo. Então acho que não seria o caso de uma crítica direta, apesar do jogo ruim, mais uma vez, que o Arthur Cabral acabou fazendo ontem. Eu, assim, fiquei um pouco surpreso com a decisão que ele teve na defesa, por mais que o Marçal seja um jogador bastante experiente e tenha frequência jogando como zagueiro, desde o Lyon já jogava como zagueiro, mas é um jogador canhoto, jogando pelo lado direito, você já faz uma improvisação na zaga. Aí você coloca um canhoto pelo lado direito.
O lateral direito titular já não está jogando, ou seja, o setor já está um pouco mais desguarnecido. Ele tinha no banco o Gabriel Silva, o Gabriel Bahia, agora eu não sei como é que o Botafogo está chamando ele. O zagueiro Gabriel, que é um zagueiro destro, veio do Volta Redonda, é bom zagueiro, ele inclusive fez boas atuações recentes pelo Botafogo. Ele jogou, inclusive, contra o Fluminense. Barbosa e Marçal tomaram o fora. segundo Eu estranhei ele não ter colocado, ao menos o David Ricardo, porque em outros momentos ele colocou Barbosa pela direita e David Ricardo como um zagueiro pela esquerda. Você teria tirado o Savarino? Não, naquele momento não. O Savarino. Naquele momento, eu acho que ele foi mal ali quando ele tirou o Savarino. E era um momento que o Botafogo poderia... Estava ocupando mais o campo do Flamengo. Eu não vou dizer que estava chutando de fora da área, no jogo, não. Mas eu acho que eu esperaria um pouquinho mais. Né? Esperaria um pouquinho mais. Hoje a gente tem que ter... Ele partiu para mexer, ele mexeu em todo, do meio para frente, ele mexeu em todo mundo. Saiu mexendo de uma forma meio aleatória. E eu acho que tem muito aquele termômetro da arquibancada, até mesmo o torcedor do Botafogo, Rodrigo, parece meio confuso, né? Que é aquela história, sempre melhora que está no banco, né? O Jefinho, que a torcida cansou de gritar para ele sair, agora grita para ele entrar. Entrou mal no jogo. As alterações que o Ancelotti fez não resolveram. E os jogadores que entraram no Flamengo, todos entraram muito bem. Verdade. Isso foi um diferencial até para esse domínio do Flamengo. Aliás, bom você falar, porque ia passar batida aqui. Que jogo fez o Pulgar ontem, né? Um absurdo. Parece que o Pulgar não tanto tempo sem jogar, né? 3 meses sem jogar, gente. O jogo que ele fez ontem, né, os passes que ele acertou nas costas... Vai apimentar essa disputa aí. Vai. Eu acho, inclusive, que domingo ele começa o jogo. Se eu tivesse que apostar, apostaria nisso. Saúl não está 100%, ficou fora do jogo de ontem. Não sei se vai estar para 100% para domingo. Eu acho que a gente vai ver Pulgar começando junto com o Jorginho. Talvez não jogue os 90, porque ficou fora um tempo. E se o Cebolinha não tivesse machucado, parece que foi uma questão muscular, né? Eu acho que ele também poderia começar o jogo. Acho que era um momento, né? Samuelino de novo vai ter oportunidade, pelo jeito. Eu gostei do Cebolinha no jogo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco, o Cebolinha jogou bem. Mas, de fato, falta regularidade a ele. Ele entrou muito bem no jogo ontem. Você precisa aproveitar essa sequência, mas é uma pena a lesão. Agora, essa crise ofensiva do Botafogo, né? Isso aí eu não sei como é que tem. É treinamento. O Botafogo perdeu, assim, as reposições que foram feitas no ataque do Botafogo não foram no mesmo nível e difícil, né? E o time está todo quebrado também, muita gente fora, muito machucado. O Igor Jesus faz muita falta. Tudo isso, as reposições não foram. Não, mesmo quem está, o Montoro foi cedido para defender a seleção da Argentina, que vai disputar a final do Mundial. Aliás, sem ele, se machucou, né? Enfim, é uma sequência aí. Bom, o Flamengo fez 3-0 no Botafogo e se viu na posição em que ele mandava os adversários estarem nas últimas rodadas, né? Na posição de segue o líder. Olha aí, o Palmeiras com 61, o Flamengo com 58. Os dois têm 27 jogos, estão com um a menos, que vão pagar na próxima data FIFA, em novembro. Depois vem Cruzeiro e Mirassol, né? Com a vitória de ontem, o Mirassol se distanciou do Botafogo, que agora está empatado com o Bahia, hoje tem Bavi. Bahia também pode passar à frente do Botafogo, o preço dessa derrota aí pode ser bem alto, né? Fluminense, São Paulo, Vasco e Bragantino, atropelado ontem pelo Palmeiras, fecham a primeira página. Vasco subindo. O Vasco está subindo. Acho que é o terceiro do retorno, só está abaixo de Flamengo e Palmeiras. Depois temos Ceará, Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional e um Santos um pouco mais tranquilo agora na briga contra o rebaixamento. Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport continuam sendo os times do Z4. Então tá aí, meus amigos. Você viu a tabela aí? Acredito que o Flamengo tá vivo, tá? Tá vivo na competição. Dá pra acreditar numa vitória no domingo contra o time do Palmeiras e aí você recuperar, quem sabe, a liderança mais à frente. Vai empatar em número de pontos. Mas lógico, o Flamengo ali no critério de desempate ainda vai ficar atrás do Palmeiras. Mas vai ter muitos jogos pela frente, vai meter uma pressão no time paulista e quem sabe, né, mais à frente, na reta final, o Flamengo recupera essa liderança e alcança esse título brasileiro. Olha, eu acredito que esse campeonato está guardando fortes emoções para a reta final entre Flamengo e Palmeiras. Quem será que vai levar a melhor nessa? Esperamos, logicamente, que seja o Mengão. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidade para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!